Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Como eu havia prometido, eu vou fazer agora a gravação da correção dos exercícios da semana passada, que eu passei no dia 10 de agosto. Hoje é dia 17, gravando um pouco antes da aula de vocês. Então, deixa eu ver se está tudo certo aqui, está apresentando, beleza. Eu passei essa lista de exercícios aqui, tá? São 20 exercícios, não sei se eu vou conseguir corrigir todos, mas eu vou tentar corrigir o máximo possível. E eu já mando para vocês. Então, eu vou só corrigir, caso vocês tenham dúvida, vocês me perguntem no privado, ok? Então, afirma-se o seguinte. Então, antes de ler, viu o que ele quer saber, quais são as corretas. Então, você tem que olhar quais são as corretas. Vamos tentar achar alguma. Porque, ó, todas as alternativas, não tem uma que todas estão incorretas. Então, pelo menos uma correta tem, tá? É assim que você tem que pensar na hora que você for fazer o vestibular aí, né, que você for fazer. Então, a noção de movimento de um ponto independente de um referencial? Não. Todo movimento depende de um referencial. Você tem que ter um referencial para saber se o objeto está se movimentando ou não. Ah, mas, por exemplo, se você chuta uma bola, a bola vai estar sempre em movimento. Não, por exemplo, se o referencial for da formiga que está em cima da bola e que estava em cima da bola na hora que você chutou a bola, a formiga está viajando na mesma velocidade que a bola. Então, para ela, a bola está parada. Então, o movimento depende sim de um referencial. Sempre depende. Então, essa é falsa. Então, você já exclui essa e essa. Só sobra a B ou a D. Então, provavelmente a 3 está certa. Vamos ver a 2. Em movimentos retilíneos, sempre existe aceleração, a qual é um vetor de direção constante. Pessoal, sempre existe aceleração? Não, a gente já viu que não, né? No movimento retilíneo uniforme, a aceleração é igual a zero. Então, isso aqui é falso. Então, você nem precisa ver que a 3 está certa. Eu só vou falar aqui, só vou ler, mas você já sabe que ela que é a certa. Então, a alternativa B. Já passa para a próxima. Só vou explicar o porquê a B, essa aqui está certa. Em movimentos retilíneos, o vetor velocidade tem direção constante. Então, por exemplo, o que é a vetor direção? Toda grandeza vetorial, né, toda grandeza que depende de direção, ela tem três propriedades. Né? O vetor tem três propriedades, que é o módulo, que é o tamanho do vetor, a direção, que pode ser horizontal, vertical, e sentido. Por exemplo, se eu tenho a direção horizontal, eu tenho sentido para a direita e para a esquerda. Então, em movimentos retilíneos, a direção é sempre constante. O sentido não. O sentido pode variar, tá? Ele pode ir para a direita ou para a esquerda. Mas a direção é sempre constante. É sempre a direção da reta aí. Questão 2. Ih, não vai me deixar na mão, não. Aí, foi. Um menino sai de sua casa e caminha para a escola, dando em média 1 passo por segundo. Se o tamanho médio de seu passo é meio metro e ele gasta 5 minutos no trajeto, a distância entre sua casa e a escola em metros é de... Então, olha só. Ele te fala 1 passo por minuto. 1 passo por segundo, desculpa. 1 passo por segundo. Isso aqui, o que é? Passo por segundo. Passo é uma medida de distância. Segundo é de tempo. Então, passo por segundo é velocidade. Então, deixa eu abrir aqui o meu... Calculador. Pronto. Vou abrir aqui no Paint. Ai, caramba. Ai, o que eu fiz aqui? Ai, o que eu fiz, gente? Aê. Pronto. Agora vamos fazer aqui. Desculpa aí. Então vamos lá. Ele tem 1 passo por segundo. 1 passo por segundo. Isso é a velocidade do garoto. Só que ele falou que o passo, né? Deixa eu colocar aqui em outra cor. Passo
ele vale meio metro. Então, na verdade, ele anda meio metro por segundo, né? Aí ele fala que a distância, então, a variação, né, a distância percorrida era... Quanto é que eu esqueci? Ah, não, né? Ele quer saber a distância. Ele quer saber a distância. E ele fala que o tempo foi de 5 minutos. Como cada minuto. Opa. Como cada minuto tem 60 segundos, então o tempo, na verdade, é 60 vezes 5, que dá 300 segundos. Então, vamos lá. Deixa eu aumentar o tamanho aqui da tela. Se eu sei que a velocidade é ΔS sobre ΔT, você deve estar acostumados com isso. Se eu passo o tempo para cá multiplicando, está dividindo, passa multiplicando, né? Então, o que eu vou ter? Que a distância percorrida é igual à velocidade vezes o tempo que demorou. Como a velocidade lá a gente viu que é meio metro por segundo. Porque eu deixei, ó, tá vendo? Eu deixei em metro por segundo em segundo, sempre deixando, tenta deixar sempre no Sistema Internacional de Medidas, caso seja o melhor, né? Vezes 300 segundos. Se vocês fizerem essa conta, vai dar meio, é metade, né, gente? Então, metade de 300 é 150 metros. Então, essa é a resposta. Vamos ver qual a alternativa. A alternativa D. Tá vendo? Em metros. Ele quer saber a resposta em metros. Por isso que eu converti aqui de passo para metros. Se ele pedisse a resposta em passo, teria que ser aqui. Próxima. Estou fazendo rápido, gente, para não ficar... Depois vocês me perguntam, caso tenha dúvida. Um atleta caminha com uma velocidade de 150 passos por minuto. Se ele percorrer 7,2 quilômetros em uma hora, com passos de mesmo tamanho, qual o comprimento de cada passo? Então, olha só, de novo, ele está brincando bastante aqui, e isso é bem comum em vestibular, com conversão de unidades. Então, eu tenho aqui a unidade de passos por minuto, e aqui, quilômetro em hora, tá vendo? Quilômetro por hora. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui. Deixa eu fazer um novo aqui. Quantos passos era mesmo? 150. Então, a velocidade dele em passos é 150 passos por minuto. Mas a velocidade dele também foi, ó, ele caminhou 7,2 quilômetros em uma hora. Então, 7,2 quilômetros por hora. Como é que eu vou comparar? Como é que eu vou descobrir o tamanho do passo? Concorda que essa velocidade dele e essa velocidade dele são iguais. Essas duas coisas que são iguais. Só tem unidades diferentes. Aqui tem passo por minuto e aqui tem quilômetros por hora. Então, eu tenho que converter isso, eu tenho que deixar de uma forma que eu consiga comparar esse valor com esse valor, né? Como os dois são iguais, eu vou até mudar aqui, deixa eu fazer de um outro jeito. Como eu sei que eles são iguais, não, deixa eu pegar esse aqui. Eu sei que é igual, então eu vou aqui na frente. Isso aqui eu vou tirar. Então, ó, isso aqui é igual a isso. Ah, então, ó, isso aqui tem minutos. Vamos transformar esses minutos em hora. Como é que eu transformo minuto em hora? 1 minuto são quantas horas? Não faz sentido, né? Então, você pode transformar tanto minuto em hora, quanto hora em minuto. Aí é uma decisão todinha sua. Você que escolhe, de toda forma, você, em qualquer momento você vai escolher, tá bom? Aí depende do que você acha melhor, tá? O que você acha mais fácil. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou transformar isso aqui para eu já falar sobre isso com vocês. Porque o passo dele, eu não vou medir o passo dele em quilômetros, né? Porque óbvio que ninguém tem um passo de 1 quilômetro. Ninguém de nós vai ter um passo de 1 quilômetro. A gente vai ter um passo de alguns metros,
no máximo. Talvez um pouco menos de metro. Então, de alguns metros não, né? De 1 metro e pouquinho. Então, eu sei que esse passo não vai estar na unidade de quilômetros. Então, eu vou transformar isso em quilômetros por hora em metros por segundo, tá? Porque aí vai ficar mais fácil de comparar. Como é que eu faço isso? Como é que eu transformo quilômetros por hora em metros por segundo? Já deve ter aparecido lá no curso, mas eu vou aqui de novo. Para eu transformar quilômetro por hora em metro por segundo, eu faço o quê? Tenho a ida e a volta, né? No caso de quilômetro por hora, eu divido por 3,6. E aqui, quando eu volto... Peraí, que eu sempre me confundo, gente. A hora é 3.600 segundos. E o quilômetro é 1.000. Cancela aqui, cancela aqui. Divide por 3,6, tá certo. Então, se eu estou transformando isso aqui é divide. Faz parte, viu, gente? Todo mundo esquecer de vez em quando. Então, ó, se eu quero transformar quilômetro por hora em metros por segundo, eu vou dividir por 3,6. Então, eu vou transformar isso aqui. Vocês vão ver, essa conta vai ser muito difícil. Não, não vai. Olha só. Já vou aproveitar e converter esses minutos aqui em segundos. A gente sabe que cada minuto são 60 segundos. E aqui, 7,2 dividido por 3,6 metros por segundo. Vocês vão entender daqui a pouco o que eu estou fazendo, tá? Então aqui, ó, 7,2, 3,6 é o dobro. O de cima é o dobro do de baixo. 72 é o dobro de 36. Então eu cancelo aqui, fica 1. E aqui fica 2. Olha que beleza. Bem mais fácil, né? Aqui cancelo zeros. 15 dividido por 6, eu só vou simplificar. Dá para simplificar aqui por 3, né? Então vai ficar 5 dividido por 2. É isso? 3, 5. Isso. Isso mesmo. 5 dividido por 2 passos é igual a 2 metros. Tá, professor, mas você não está chegando. Quanto vale o passo? Tá vendo aqui que tá, eu tenho só essa fração aqui na frente do passo agora? Porque, ó, o segundo tinha do lado de cá e do lado de cá. Se eu tenho segundo de um lado e do outro, eu posso cancelar os dois, né? Eles estão ambos dividindo e tem dos dois lados da equação. Então, eles se cancelam. Deixa eu tirar isso aqui. Continuando aqui. Então, eu vou passar agora esse 5 sobre 2, passa para lá, tá? Então, o 2 que está dividindo passa multiplicando. O 2 que está dividindo passa multiplicando. E o 5 que está multiplicando passa dividindo. Então, como é que vai ficar? Um passo, né? Que agora eu me livrei daquilo lá, vai ser 2 sobre 5 vezes 2 metros. Aqui dá 4 dividido por 5, dá 0,8, ou 80 centímetros. Um passo igual a 80 centímetros. Vamos ver o que aparece lá. Aqui, ó, letra C. Continuando. Questão 4. Um automóvel percorre um certo trecho com velocidade escalar média de 40 km por hora. Então, a velocidade dele escalar média é de 40 km por hora. Depois, volta pelo mesmo trecho com velocidade escalar média de 60 km por hora. Então, ele está voltando para trás. Sua velocidade escalar média no trajeto de ida e volta foi em km por hora igual a... Então, ó, vamos lá. Isso aqui, vamos lá. Deixa eu desenhar. É mais fácil desenhar. Eu tenho um trajeto. Um trajeto que eu não sei o tamanho dele, mas
É um trajeto aí fixo. Na ida, a velocidade dele foi de quanto mesmo? 40 quilômetros por hora. Aí, e depois ele volta pelo mesmo trecho com velocidade de 60. Então, na volta, ele volta com uma velocidade de 60 quilômetros por hora. Então, olha só, vou chamar de Peraí, que ele quer saber mesmo? Sua velocidade escalar média no trajeto de ida e volta foi de... Então, olha só. Qual foi o caminho total? O caminho total foi esse tamanho mais esse. Então, é 2 vezes esse tamanho. Vou chamar esse tamanho de x, tá? Para ficar mais fácil. Então, o caminho total, né? O ΔS total foi 2x. Certo? Ele usou, durante a metade do caminho, então pela metade de um caminho, ele foi a 40 km por hora. E a outra metade do caminho, ele foi a 60 km por hora. Tá, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma média ponderada aqui, tá, gente? Então, nós vamos somar os dois valores e dividir por 2. Por que por 2? Porque eles, na verdade, é nem ponderado, é uma média simples. Por que por 2? Porque na ida foi por esse, né? E na volta por esse valor. Como as distâncias foram iguais, para eu calcular a média, basta calcular a média que vocês conhecem, né? Somar os dois valores e dividir por 2, que dá, nesse caso, 50. Fiquem atentos. Se não fosse assim, né? Se não fosse metade, isso mudaria. Porque 50. Se, por exemplo, ele tivesse ido a 40 km por hora, só até, por exemplo, 2/3 desse valor, só até aqui, e depois ele fosse para cá e voltasse a 60 km por hora, aí você teria que fazer uma média ponderada. Mas a gente pode, se vocês tiverem dúvida, a gente pode ver numa outra aula. Eu só pude fazer uma média simples porque metade do percurso ele foi numa velocidade e na outra metade, na outra metade ele foi na mesma velocidade, em outra velocidade. Só por isso. Então, a alternativa D. Exercício 5. Marta e Pedro combinaram. Deixa eu ver se eu estou gravando direitinho. Está gravando. Marta e Pedro combinaram. Ó, FUVEST 2009. Nossa! Eu fiz essa prova. Foi aqui que eu entrei. Vamos ver. Marta e Pedro combinaram encontrar-se em um certo ponto de uma autoestrada plana para seguirem viagem juntos. Tá, eles foram se encontrar num lugar. Marta, ao passar pelos marco zero da estrada, constatou que, mantendo uma velocidade média de 80 km por hora, chegaria na hora certa ao ponto de encontro combinado. No entanto, quando ela já estava no marco do quilômetro 10, ficou sabendo que Pedro tinha se atrasado e só então estava passando pelo marco zero, pretendendo continuar sua viagem a uma velocidade de 100 km por hora. Mantendo essas velocidades, seria previsível que os dois amigos se encontrassem próximos ao marco da estrada com indicação de... Que bagunça, né? Vamos tentar transformar isso em uma coisa mais fácil de se entender. Então, vai lá. Aqui está a estrada. Sempre bom desenhar, tá, gente? Marco zero. Então, aqui é o quilômetro zero. É onde começa a estrada. Então, se você pensar em Anhanguera, por exemplo, a estrada da Anhanguera começa onde? Lá em São Paulo.
Geralmente começa nas capitais, tá? Então, tá lá, quilômetro zero. Eles combinaram de se encontrar num tempo aí, tá? Num tempo... ele fala o tempo? Não, não fala. Ontem a gente chegaria na hora certa, no ponto combinado. Então, faz conta que eles vão se encontrar... Quando eles vão se encontrar aqui. Tá. Ela percebeu que se ela for continuasse andando nessa direção a uma velocidade de 80 km por hora, opa, ela chegava na hora certinha, naquele ponto. Tá? A gente não sabe que ponto que é esse. Só que depois de quanto tempo? Quando ela já estava no marco 10, ou seja, quando ela já estava aqui no 10. Digamos que o 10 é aqui, sei lá. No marco 10. Ficou sabendo que Pedro tinha se atrasado e só então estava passando pelo marco 0, pretendendo continuar sua viagem a uma velocidade média de 100 km por hora. Então a pergunta deles é, onde que eles vão se encontrar? Tá? Então vamos lá. Eu vou fazer usando a função horária, tá? Para a gente enxergar como é que funciona. Nós estamos numa reta, né? Uma estrada, um movimento retilíneo e de velocidade constante. Tá vendo que a gente está usando velocidade média? Cadê velocidade? Velocidade média, aqui, ó. Ele quer que você considere que a velocidade foi constante esse trajeto todo. A gente sabe que não foi, mas em média foi, entendeu? Então, ele quer que use essa velocidade média. Então, a moça aí, como é que chama a moça mesmo? Marta. Qual que é a função horária da Marta? Lembra que a função horária é a função do sorvete, né? Então, S é igual a S0 mais VT. O S0, eu vou considerar que ela saiu... onde que a gente considera? Ó, vou considerar que eu sei que no instante em que o Pedro passa pelo quilômetro 0, ela está no quilômetro 10, certo? É isso, não é? Quando ela estava no marco 10, possivelmente o Pedro estava atrasado e só então estava passando pelo marco 0. É isso mesmo. Então, quando ela estava no S0 igual a 10, e a velocidade dela era 80, essa é a função horária. Então, conforme o tempo for passando, a distância dela vai aumentando. Qual que é a função horária do Pedro? Então, S é igual a S0 mais VT. Então, o Pedro, no momento que ela estava no marco 10, o Pedro estava no 0. Então, o S0 dele é igual a 0. Então, eu não vou nem colocar. Não vou nem colocar ele, tá? Porque era 0. A velocidade dele era 100 t. Então, essa velocidade, essa é do deslocamento do Pedro, e esse aqui é o deslocamento da Marta. Faz conta ser um M, tá? SM. Então, quando que eles vão se encontrar? Isso que ele quer saber, quando vai se encontrar? Ó, se encontrassem próximos ao marco da estrada com indicação. Então, eles querem saber quando vai se encontrar. Quando ele vai se encontrar, é quando a distância da Marta for igual à distância do Pedro. É nesse momento que eles vão se encontrar. Então, e uma coisa importante, tá, gente? Por que é positivo? Porque ambos estão indo na mesma direção. A Marta está indo para cá e o Pedro também está vindo para cá, tá? O Pedro vai chegar nela porque ele está numa velocidade maior, então uma hora ele chega nela. Então vamos lá, a distância da Marta 10 mais 80t igual a 100t, que é do Pedro.
Então, esse aqui está somando, passa subtraindo para lá, né? Então, fica 100t menos 80t, vai dar 20t. E aqui sobra só o 10. O 20 está multiplicando, passa dividindo. Então, fica o quê? O tempo é igual a 0,5. Qual que é a unidade, gente? Segundos? Não. Estava tudo em quilômetro por hora, não estava? Aqui tem que, ó, a distância a gente está usando quilômetro. E a velocidade a gente está usando quilômetro por hora. Então, o tempo vai ser hora. Então, em meia hora eles se encontram. Tá, mas em meia hora onde que eles vão estar? Em qual marco eles vão estar? Aí é só você substituir em uma das fórmulas, ou nessa, tanto faz. Eu vou substituir nessa que é mais fácil. Então, onde que o Pedro vai estar quando o tempo dele for meia hora? Quando o tempo dele for meia hora, ele vai estar nos 100 km por hora vezes meia hora. E dá 50 km. Então, o marco que eles vão se encontrar é no de 50 km. Resposta D. Beleza? Continuando. Exercício 6. Em um trecho retilíneo de estrada, dois veículos A e B mantêm velocidades constantes, aí ele fala as velocidades. Sobre os movimentos desses veículos, pode-se afirmar que, então, ao trecho retilíneo da estrada, dois veículos mantêm velocidades constantes. Beleza. Ambos representam a velocidade escalar. A mesma velocidade escalar. Verdadeiro ou falso, gente? Ó, é a mesma velocidade escalar? Lembra que velocidades? Ah, tá. Então unidade diferente. É o que tem quilômetro por hora e que tem metros por segundo. Olha só. Para fazer pegadinha com a gente. Então, ou você tem que transformar esse em quilômetro por hora ou esse em metro por segundo. Eu acho mais fácil transformar em quilômetro por hora, porque é uma multiplicação, né, gente? Não é uma divisão. Então, eu vou multiplicar o 14 metros por segundo. Deixa eu fazer aqui. Ó, 14 vezes 3,6. Que vai dar 6 vezes 4, 24, vai 2, 6 vezes 1, 6, 8, 3 vezes 4, 12, vai 1, 3 vezes 1, 3, mais 1, 4, 4, 10, 5. Então, essa velocidade aqui é 50,4 km por hora. E aqui é 54. Então, não é essa a resposta correta. Mantidas essas velocidades, A não conseguirá ultrapassar B. Sacanagem, eu não sei quem está na frente. Ó, a gente sabe que A tem velocidade menor que B, porque A tem 50,4 e B tem 54. Então A não vai conseguir ultrapassar B. Se ele estiver atrás, ele não consegue ultrapassar. E se A estiver na frente, o B vai ultrapassar ele e depois ele não vai conseguir ultrapassar, né? Então, então talvez seja essa. Vamos ver se é essa mesmo. A está mais rápido que B. Não, a gente já viu que não. A cada segundo que passa, A fica 2 metros mais distante de B. Então, para cada segundo, a gente vai transformado em segundo. Que sacanagem. Depois de 40 segundos, A terá ultrapassado B. Não, A nunca vai ultrapassar B. A cada segundo que passa, A fica 2 metros mais distante que B. Então, vamos transformar, em vez de transformar o 54 dividido por 3,6 para transformar em metros por segundo, né? Então, coloco um zero aqui. 36. Nossa, esse barulho é terrorzinho, gente. Sim. Opa. 15 metros por segundo. A cada segundo que passa, A fica 2 metros mais distante que B? Não, só um, porque ó, a cada segundo ele anda 14 metros. E o B está andando 15. Então, estão distanciando 1, né? Então, é a B, é a B mesmo. A não conseguirá ultrapassar B. Exercício 7.
Ah, gráfico, agora sim. Agora o bicho vai pegar. Pedro e Paulo diariamente usam bicicletas para ir ao colégio. O gráfico abaixo mostra como ambos percorreram as distâncias até o colégio, em função do tempo em certo dia. Com base no gráfico, considere as seguintes afirmações. A velocidade média desenvolvida por Pedro foi maior que a velocidade do que a desenvolvida por Paulo. Ai, sacanagem, isso já começou complicado já. Vamos ver a outra. A velocidade máxima foi desenvolvida por Paulo. Ambos estiveram parados pelo mesmo intervalo de tempo durante seus percursos. Então vamos lá. Vamos analisar o gráfico primeiro, antes de ver. Então ele quer saber as corretas. Talvez descobrindo algumas aqui a gente vai eliminando. Então, ó, o que significa estar parado? Significa que eu não aumento minha distância no deslocamento e o tempo está passando. Então, por exemplo, aqui, ó, o tempo está passando e eu continuo no 800, tá vendo? Que mantenho o 800 e o tempo vai passando. Então, significa que eu estou parado. Então, deitado nesse gráfico significa parado. Aqui está parado também. Eles estão parados no mesmo intervalo de tempo? Não. Esse aqui parou nesse intervalo, esse aqui parou nesse intervalo. Cada um parou num intervalo diferente. Então, essa é falsa. Então, todas dizem que ele é verdadeiro, não é. Então, não é nem esse, nem esse, nem esse. Então, ou é a 1 ou é a 2 que estão corretas. Vamos ver sobre a velocidade máxima, tá? Foi desenvolvida por Paulo ou por Pedro. Como é que a gente vê velocidade, pessoal, num gráfico igual a esse? Velocidade, lembra da equação horária? S é igual a S0 mais VT. A velocidade é a inclinação da reta. Então, qual deles tem a maior inclinação? Como é que eu vou descobrir qual que é a maior inclinação? Eu não vou nem ver aqui os metros, eu vou só olhar os quadradinhos, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, nesse percurso aqui, ele, como os tamanhos são todos iguais aqui, né, os quadradinhos, ele subiu 4 quadradinhos, ele andou 800 metros, né, em 1, 2, 3, 4, 200 segundos é 4, 200 dividido por 4 dá 50 segundos. Então, ele andou 800 metros em 50 segundos. Essa é a velocidade aqui. Nesse aqui, ó, dá para ver que a velocidade é menor. Por quê? Porque a inclinação da reta é menor. Eu não vou nem calcular isso aqui. Porque, olha, eu sei que essa é menor que esse. Que olha a inclinação, tá vendo que ela não tá tão íngreme? Se ela tivesse mais íngreme, ela estaria assim, ó. Quanto mais inclinada para cima, mais íngreme. Essa aqui não tá nem um pouco inclinada, então não vou nem olhar. Essa aqui, então, ó, ele andou quantos metros aqui? 200 metros em 1, 2, 3, em 150 segundos. Não, esquece, super mal inclinado. Agora essa aqui, vamos ver essa. Ele andou 1, 2, 3, em 1, 2, 3, 4, 5. 3 em 5. Ele andou 400, com mais 200, 600 metros em 200 segundos. 600 em 200 dá 3 metros por segundo. Então, essa foi a de Paulo. Aqui, olha só, repara, ó, o Paulo, ele foi dessa linha aqui até a linha máxima nesse período de tempo. Tá vendo? Agora olha o Pedro. Ele foi até a linha máxima em 2 quadradinhos de tempo. Saiu daqui e veio para cá. Ele não, ele levou 5 quadradinhos para chegar lá. Então é óbvio que o Pedro é mais rápido. E a velocidade máxima foi desenvolvida por Paulo? Não, não foi. Foi desenvolvida por Pedro. Então você não precisa nem calcular a velocidade média. Porque a gente sabe que a resposta essa está errada e essa está errada. Então,
Quais são as corretas? Não pode ser essa, não pode ser essa, não pode ser essa, não pode ser essa. Então só pode ser A. Quem quiser calcular a velocidade média também, fica à vontade. Eu não vou, porque o vídeo está ficando grande, daqui a pouco eu tenho de aula para vocês. Vocês estão vendo meu relógio aqui, ó, são 9h33. Eu vou dar aula para vocês aqui, 17 minutos. Um conhecido autor de contos fantásticos associou o tempo restante de vida de certa personagem à duração de escoamento da areia de uma enorme ampulheta. A areia escoa uniformemente, lenta e inexoravelmente, à razão de 200 gramas por dia. Olha só que louco. Ele está falando de velocidade também, tá vendo? Ó, gramas por dia é uma quantidade dividida por um tempo. Toda vez que eu tiver alguma quantidade dividida por um tempo, é uma velocidade, tá? É uma razão, ele chama, né? Aqui. Mas é uma velocidade é a velocidade de ampulheta, né? Não velocidade de deslocamento. Mas é um jeito interessante de se usar esses conceitos, para ver se vocês estão espertos ao usar o conceito, e não só decorando um monte de fórmula. Sabendo que a ampulheta comporta 30 kg de areia, e que 2/3 do conteúdo inicial já se escoaram, quantos dias de vida ainda restam a tão infeliz personagem? Então, vamos lá. Então, ela tem o total, a ampulheta tem um total de 30 kg. Só que 2/3 já foi. Se 2/3 já foi, quanto falta? 1/3. Quanto que é 1/3 de 30? Para aqueles que não sabem como é que eu faço isso, eu vou pegar o 30 e multiplicar por 1/3. Aí se você cancelar aqui, vai ficar 10. Então falta 10 kg para escoar, certo? A razão, ele está diminuindo em 200 gramas por dia. Ele quer saber em número de dias. Tá. Aqui está em grama e aqui está em quilograma. Então, ou eu tenho que transformar um para quilo ou o outro para grama. Eu prefiro transformar sempre para o número maior, tá? Do que para o número menor. Então, quilograma para grama é multiplicar por 1000. Então, 10 multiplicado por 1000 vai ficar 10.000 gramas. Então, se eu tenho 10.000 gramas ainda para escoar, né? Eu quero saber quanto tempo isso vai levar para escoar. Mas eu sei que a velocidade, né? A velocidade que está escoando é de 200 gramas por dia. Certo? Fiz alguma coisa errada? Não, 200 gramas por dia, certo? Então é isso. Eu vou multiplicar em cruz, né? Então, o ΔT vai para cá, esse aqui para cá. Então vai ficar assim. Ó, já vou cancelar algumas coisas. O gramas cancela com grama aqui. A resposta vai estar em dias, tá? Eu não vou ficar escrevendo dia, não. Então vamos lá. Vai ser 200. Vou separar aqui. 200 ΔT igual a 10.000. Vou cancelar 2 zeros aqui com 2 zeros aqui. Então vai ser 100. Esse 2 está multiplicando, passa dividindo. 100 dividido por 2. Então essa personagem tem 100 dividido por 2 dá 50 dias de vida ainda. Alternativa B. Questão 9. Sendo a distância entre Fortaleza e Maranguape igual a 24 km e considerando a velocidade máxima permitida 80 km por hora, o tempo mínimo que deve gastar a viagem em trânsito completamente livre é... Então faz de conta que não tem nenhum trânsito na sua frente. E para eu ter o tempo mínimo, eu tenho que ter velocidade máxima, vocês concordam comigo, né? Então, para eu gastar menos tempo, eu tenho que aumentar minha velocidade. Qual que é a velocidade máxima? 80. E o tempo mínimo vai ser quando eu ando 80 km por hora, não tem ninguém na minha frente para me atrapalhar. Então, eu vou ficar o tempo todo mantendo 80 km por hora. O que eu tenho? Um movimento retilíneo uniforme. Né? Então, vamos lá. Eu tenho que a distância, né? O ΔS é igual a 24 km.
E a velocidade vai se manter sempre a 80 km por hora. Vamos à fórmula lá. Velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. Vou passar o ΔT multiplicando para cá e a velocidade para cá. Vai ficar então ΔT é igual a ΔS dividido pela velocidade. Então vai ser 24 dividido por 80. Isso mesmo? Área que transforma em minutos. Ó. Resposta em minutos. Então, só transformar isso aqui em minutos, tá, gente? Uma hora são 60 minutos. Então, no lugar desse hora, eu vou colocar 60 minutos. Tá? Então, eu vou colocar aqui. É 80 dividido por 60 quilômetros por minuto. Então, transformei a hora em minuto. No lugar da hora, eu coloquei 60 minutos. Então, só para simplificar aqui, cancela 0, fica 8 sobre 6, ou se eu quiser simplificar mais ainda, 4 sobre 3. Dividir por 2 em cima e embaixo, 4 sobre 3, 4 terços. Isso, 4 terços. Deixa eu só mudar aqui. Deixa eu apagar. Então, ΔS é 24 e a velocidade é 4 terços. Então, vamos lembrar aqui. Se eu tenho uma divisão de frações, como é que eu faço? Conserva o número de cima e inverte de baixo, vai ficar 3 quartos. Cancela, cancela, 6, 4, 3 vezes 8, 18 minutos. Então, alternativa B. Exercício 10. Um homem caminhando pela praia deseja calcular sua velocidade. Para isso, ele conta com o número de passadas que dá em 1 minuto. Então, ó, está calculando a velocidade. Então, tem que ser uma unidade de espaço dividido por uma unidade de tempo. Então, a unidade de espaço é passada, a unidade de tempo é minuto. Contando uma unidade a cada vez que o pé direito toca o solo. Ah, então olha só. A passada não é cada perna, é cada vez que o pé direito toca o solo. Então, como que o pé direito toca o solo? Primeiro o pé direito vai junto com o pé direito tá no chão. Aí você coloca o esquerdo e depois o direito. Esquerdo, direito. Então, uma passada é a soma de 2 passos, né? E conclui que são 50 passadas por minuto. A seguir, ele mede a distância entre as duas posições. Entre duas posições sucessivas do seu pé direito. Isso. E encontra o equivalente a 6 pés. Nossa, que confusão. Vamos lá. Vou escrever se não tivesse perdido. Eles adoram fazer isso. Então, ó. Ele descobriu que 50... Opa! Ele descobriu que a velocidade dele é 50 passadas por minuto. Ele sabe... Ó, a seguir ele mede a distância entre duas posições sucessivas do seu pé direito, ou seja, ele mede o tamanho da passada e encontra o equivalente a 6 pés. Então, cada passada equivale a 6 pés. Então, no lugar do passada, eu coloco 6 pés. Tá? Então, no lugar desse passado, eu coloquei 6 pés. Sabendo que 3 pés corresponde a 1 metro, sua velocidade suposta constante é... Então, cada 3 pés é 1 metro. Então, ó, aqui tem 6 pés. Deixa eu escrever. Vou continuar aqui embaixo, tá, gente? Então, 50. 6 é a mesma coisa que 2 vezes 3. Então, 3 pés. Vou deixar esse 3 como pés. Deixar o 2 para lá. Então, olha só. 3 pés é 1 metro. 1 metro.
Então vai ficar... Eu vou fazer essa conta aqui já, tá, gente? Ó, 2 vezes 5, 50 dá 100. Aqui o 3 pés é metro. E aqui é minuto. Pronto, a resposta em quilômetros por hora. Que sacanagem. Minuto. Tá? Tá metro por minuto. Tá, vamos lá. Vou transformar esse minuto em segundo, tá? Que fica mais fácil para mim. Então, 1 minuto é 60 segundos. Então, cancela esse 6, esse 0 com esse 0 e o 6 com 10. Vai dar, então, que a velocidade dele é... Deixa eu simplificar aqui. 6 com 10 vai dar 5 sobre 3. Vai dar 5 terços de metros por segundo. Para transformar isso em km por hora, é só multiplicar por 3,6. Vocês já entenderam isso, né? Deixa eu ver aqui, tá em... Tá, então eu vou multiplicar para transformar em km por hora. É só multiplicar por 3,6. Deixa eu fazer aqui embaixo. 5 terços vezes 3,6. O 3,6 eu também posso escrever ele, gente, em forma de fração por 36 décimos. É a mesma coisa. Agora eu vou simplificar. 5 cancela aqui, aqui vai dar 2 e aqui 1. Aqui vai dar 1 e aqui vai dar 12. Certo? Simplificando esse com esse e esse com esse. 12 dividido por 2, 6 km por hora. Alternativa C. Então é isso, pessoal. Eu vou parar por aqui, porque daqui 5 minutinhos a gente começa a nossa aula. Eu faço a gravação do exercício 11 até o 20 em um outro momento. Até agora, vocês corrijam esse aí até o 10, né? E depois a gente faz do exercício 11 até o 20. Combinado? Então, até já na nossa aula. Tchau, tchau. E se tiver dúvida, me manda pergunta no particular. Um abração.